Vamos ser sinceros. A sua vida, assim como a minha, está cheia de coisas que não servem para nada. Coisas que você tolera, que você arrasta. E o pior, que você nem percebe mais. Mas por que é tão difícil soltar? Talvez porque, no fundo, fomos ensinados a carregar tudo. A suportar, aguentar mais um pouco. Como se o peso nos tornasse mais dignos. Mas deixa eu te contar uma coisa. A vida não te premia por ser um depósito de bagunça emocional. Às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente deixar ir, silenciosamente, sem plateia, sem precisar provar nada para ninguém. Hoje, eu quero te convidar para um exercício diferente, inspirado pela filosofia estoica e por um conselho de Epicteto. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Soltar o que não depende de você não é desistir, é se libertar. E antes de te mostrar como, eu quero que você ouça essa história. Certa vez, um escultor chamado Elias decidiu criar uma obra que representasse a liberdade. Ele acreditava que só conseguiria esculpir algo verdadeiramente grandioso se tivesse a matéria-prima perfeita. Comprou o maior bloco de mármore que encontrou, imenso, quase impossível de mover. Mas ele insistiu. Durante semanas, tentou empurrar o bloco, girá-lo, ajustá-lo em seu ateliê. Gastou tempo, energia, suor. O bloco não colaborava. Era como se dissesse: "Você está tentando me forçar a ser algo que não sou." Cansado, Elias pensou em desistir. Mas antes disso, decidiu dar uma última olhada ao redor. E foi quando viu, num canto esquecido, um pedaço de mármore menor, imperfeito, com marcas, lascas e rachaduras. E por algum motivo, aquele pedaço falou com ele. Ele decidiu experimentar. Em vez de forçar, ele começou a escutar. Esculpir. Trabalhar com as imperfeições. Dias depois, nasceu uma estátua simples, mas comovente. Tão expressiva que passou a ser chamada de a liberdade silenciosa. Elias percebeu ali que, por anos, esteve tentando fazer arte com o peso errado. Preso à ideia de perfeição, ignorava o que já estava pronto para ser moldado. A verdadeira liberdade não estava no mármore mais grandioso, mas no pedaço que ele havia ignorado. Porque, às vezes, o que te trava não é a falta de talento, e sim o apego ao que não serve mais. A moral da história: nem sempre é a vida que está travada. Às vezes, é você quem está agarrado ao que não se encaixa mais, ao que não flui, e tudo muda quando você solta, em silêncio, sem precisar justificar, sem fazer barulho. E é por isso que, a partir de agora, quero te mostrar como eliminar, com serenidade e firmeza, 10 coisas que estão te puxando para baixo. Coisas que talvez você nem veja mais, mas que estão sabotando sua paz, sua energia e a sua clareza. E o primeiro item dessa lista é o medo da opinião dos outros. O medo da opinião dos outros é como uma sombra que te segue onde quer que você vá. Você sente, mesmo sem ver. Ele sussurra no seu ouvido quando você quer tentar algo novo. Te paralisa quando tudo o que você queria era ser você mesmo. E o mais irônico: as pessoas que você tanto teme nem estão prestando atenção em você. Estão ocupadas demais, tentando parecer perfeitas para alguém também. É um teatro, e você precisa sair de cena. Os estoicos diziam: você não pode controlar o que os outros pensam, mas pode controlar o quanto isso te afeta. Então, comece a soltar em silêncio essa preocupação. Não precisa fazer um discurso de libertação. Apenas pare de agir como se a opinião dos outros fosse mais importante que a sua verdade. Cada vez que você diz não para agradar alguém, está dizendo sim para a sua prisão interna. Troque essa dinâmica. Comece com pequenos gestos. Escolha algo que você gosta, mesmo que ninguém aprove. Vista o que quiser. Diga o que pensa. Não é rebeldia. É honestidade. O segundo ponto é sobre relações tóxicas. Aquelas que te sugam, te drenam, te esvaziam. E às vezes o mais perigoso,
te acostumam. Você começa a achar normal sair de um encontro com dor de cabeça, ou conviver com alguém que te invalida e depois disfarça com um "tô brincando". Relacionamentos tóxicos não são só os escandalosos, são os silenciosos também. Aqueles que você precisa se esforçar demais para manter. E sabe qual o critério para saber se algo é saudável? Você se sente mais você depois de estar com a pessoa? Se a resposta for não, solte. Faça isso com elegância, sem confronto, sem mágoa, sem dar explicações que ninguém pediu. Apenas siga. Afastar-se pode parecer rude, mas na verdade é só maturidade emocional. Os estoicos não defendiam o isolamento, mas a preservação da alma. Terceiro, os hábitos autodestrutivos, aqueles que parecem pequenos, mas te corroem por dentro. Dormir tarde todos os dias, se alimentar mal, procrastinar o que te move, se distrair quando devia estar atento. Tudo isso parece inofensivo. Até que não é mais. O problema desses hábitos é que eles não gritam. Eles sussurram. Eles te roubam aos poucos. E você só percebe quando já está longe de si mesmo. A filosofia estoica nos lembra que grandes mudanças não acontecem em gritos, mas em silêncio. Então, não diga ao mundo que vai mudar. Mude. Escolha uma vírgula no seu dia e transforme-a em ponto. Quando for pegar o celular sem motivo, pare. Quando estiver prestes a repetir um hábito nocivo, respire. Faça diferente. Pouco a pouco, o que era automático vira consciente. E o que era prisão vira caminho. Quarto, a necessidade de controlar tudo. Você não pode, eu não posso, ninguém pode. E fingir que pode só gera ansiedade. Quando você tenta prever tudo, corrigir tudo, organizar tudo ao milímetro, você se cansa antes mesmo do dia começar. Controlar é um falso poder. E o mais irônico é que, quanto mais você tenta controlar, menos controla a si mesmo. A verdadeira força está em saber o que soltar. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos." Perceba isso e encontrará a força. Deixe que a vida te surpreenda. Nem sempre será como você planejou, mas pode ser exatamente o que você precisava. O quinto ponto, expectativas irreais, de si mesmo, dos outros, da vida. Crescemos achando que temos que dar conta de tudo, ser bem-sucedidos, equilibrados, disponíveis, produtivos, amorosos, engraçados, resilientes, iluminados, tudo ao mesmo tempo. Isso não é humano, isso é desumano. E a cobrança por perfeição é a raiz do cansaço moderno. Quando você reduz as expectativas, não está se rebaixando, está se libertando. Permita-se ser apenas suficiente, permita-se errar, permita-se descansar. Você não é um projeto a ser finalizado, é um ser em processo, e esse processo não precisa atender a nenhuma tabela de metas alheias, apenas viva. Sexto, a necessidade de estar certo o tempo todo, em todas as conversas, em todas as discussões. Já reparou como isso é exaustivo? Tentar ganhar debates, corrigir cada detalhe, mostrar que sabia, que previu, que tinha razão. No fim, o que você ganha com isso? Uma vitória? Talvez, mas perde algo maior, a leveza. Os estoicos diziam que a sabedoria está mais em saber calar do que em saber falar. Nem toda opinião precisa ser dada, nem toda discordância precisa ser vencida. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio, porque a paz vale mais do que a razão. Sétimo, o ruído digital. As notificações que tocam o tempo todo, os vídeos que nunca param, os feeds que te prendem por horas. Estamos perdendo a capacidade de ficar em silêncio, de estar presentes, de ouvir a própria mente. Você não precisa sair das redes, mas precisa voltar para si. Faça uma limpeza, desative notificações, siga menos, ouça mais, leia mais, sinta mais. A verdadeira conexão não é digital, é interna. Oitavo, pensamentos negativos. Eles aparecem como convidados indesejados, mas só ficam porque você os alimenta.
Toda vez que você reforça uma crença autodepreciativa, está regando a semente do seu próprio medo. Questione, observe, deixe passar. Seus pensamentos não definem quem você é, só tem o poder que você lhes dá. Nono, desordem física e mental. Às vezes, basta olhar ao redor. Pilhas de roupas, papéis sem dono, um celular com 1000 notificações. Seu espaço externo reflete seu mundo interno e vice-versa. Comece arrumando sua mesa, sua gaveta, sua manhã. Um pequeno gesto pode desencadear uma clareza inesperada. Ordem não é perfeição, é presença. E 10º, comparações. Você se compara com quem nem conhece direito e sofre por não estar onde o outro está. Mas esquece que cada um tem sua travessia, seu tempo, seu aprendizado. Como dizia Sêneca, não é porque alguém chegou antes que você está atrasado. Olhe para si, caminhe no seu ritmo, porque a sua vida não é uma competição. É uma obra em andamento. E para encerrar, lembra da história de Elias, o escultor? Pois é, a liberdade silenciosa nasce quando você para de insistir no que não encaixa, quando você aceita a simplicidade do que é e esculpe sua vida a partir do que já está aí, pronto para ser moldado. Hoje, talvez, você não precise fazer nada de extraordinário, apenas soltar um pensamento, um peso, um hábito, uma cobrança, uma pessoa. Faça isso em silêncio. Faça isso por você.